Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a vitória do Atlético de Madrid, que dorme na liderança de La Liga neste sábado, hein? Antes de mais nada, se vocês estão por aqui, sempre aquele pedido, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e os comentários por aqui. Vamos falar sobre a vitória do Atlético de Madrid 1-0 para cima do Atlético de Bilbao no Estádio Metropolitano, uma vitória que coloca o Atlético de Madrid, pelo menos até o Barcelona entrar em campo, na liderança do Campeonato Espanhol. O Real Madrid perdeu para o Betis e o Barça ainda não entrou em campo, portanto o Atlético de Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol, está com 56 pontos, 2 pontos a mais que o Real Madrid, que já entrou em campo nessa rodada, e 2 pontos a mais também que o Barcelona, que ainda joga nessa rodada, nesse domingo. O time de Hansi Flick entra em campo. Um Atlético de Madrid que não teve um jogo nada fácil contra o Atlético de Bilbao. São dois times muito competitivos, que jogam de uma forma, digamos, bastante parecida, que tem o contra-ataque como a principal arma, que tem dois técnicos que costumam fechar as casinhas, mas que a gente viu um jogo com muitas oportunidades de gol e que o Atlético quase se complicou, mas tá com aquela sorte, aquele momento que parece que tá tudo dando certo pro time de Simeone. Primeiro, destacar que o Simeone deixou 3 jogadores que devem ser titulares no jogo contra o Real Madrid na terça-feira, ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no banco de reservas, inclusive o artilheiro do Atlético de Madrid nessa temporada. Julián Álvares começou no banco de reservas, assim como Marcos Llorente e assim como Jiménez, que para mim é o principal zagueiro do Atlético de Madrid nessa temporada. O Simeone tem um fundo de armário, tem um elenco tão completo e consegue utilizar tanto as suas peças que faz com que, mesmo o Atlético de Madrid, quando começou o jogo, que era terceiro colocado, enfrentando o quarto colocado do Campeonato Espanhol, o Simeone tem a possibilidade de deixar jogadores titulares e super importantes para o time no banco de reservas. Por quê? Porque tem um elenco, não, em peças, ele não é tão maior do que o do Real Madrid, por exemplo, mas na qualidade do que tem, talvez, e no momento físico do que tem, é um elenco muito completo e que faz com que o Cholo tenha essa possibilidade. Ele deixou esses 3 jogadores no banco e mesmo assim o Atlético de Madrid foi super competitivo contra um dos rivais que costuma complicar a vida de qualquer time dentro de La Liga, que é o Atlético de Bilbao. O primeiro tempo terminou 0-0, com uma baita defesa do Oblak num contra-ataque do Atlético de Bilbao, do Iñaki Williams, que ia entrando na área para fazer o gol e o Oblak faz uma baita de uma defesa. Inclusive, nessa temporada, diferente da temporada passada, a gente está vendo um grandíssimo nível de Jan Oblak, que voltou a ser um goleiro bastante decisivo para o Atlético de Madrid. Ele fez, no primeiro tempo, o Atlético teve um chute no gol do Sorloth que nas estatísticas não contou, porque o Vivian, o zagueiro do Atlético de Bilbao, corta a jogada e a bola não vai pro gol, e depois pelas estatísticas não contaram o chute no gol porque a bola iria para fora. Então o Atlético não chutou no gol no primeiro tempo e o Atlético de Bilbao teve 2 ocasiões, as 2 defendidas pelo Jan Oblak. O Atlético de Madrid terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, porém com menos efetividade na criação das jogadas ofensivas, mas a sensação é que mais controlava o jogo do que o Atlético de Bilbao. No segundo tempo, minuto 58, o Simeone faz 3 substituições do time. Saem o Sorloth, que foi titular hoje e que claramente está demonstrado, pelo menos no Atlético de Madrid nesse início de temporada, que ele marca mais gols saindo do banco de reservas que quando ele começa no time titular. O Juliano Simeone, que para mim foi o melhor jogador do Atlético de Madrid no primeiro tempo, que levou mais perigo para a área do Atlético de Bilbao. Ele tem uma velocidade e uma entrega infinita no campo que realmente dificulta quando ele consegue ganhar as corridas do lateral, e ele conseguiu fazer isso no primeiro tempo. E tirou o Samulino, que foi titular contra o Atlético de Bilbao. Vamos ver. O Simeone tem sempre a dúvida, joga Samulino ou joga Gallagher? Eu quero ver como é que vai ser contra o Real Madrid,
porque sempre essa dúvida na escalação do Atlético de Madrid. No último jogo contra o Real Madrid, ele colocou o Lino porque estava jogando o Lucas Vázquez na lateral. Se o Fede Valverde foi o lateral do Real Madrid no jogo de ida das oitavas da Champions, eu acho que ele é capaz de ir com o Gallagher, até porque o Atlético quer sair de vivo no Metropolitano, contexto diferente de jogo de liga. Mas enfim, saíram Sorloth, Juliano e Lino e entraram Gallagher, Marcos Llorente e Julián Álvares. O Julián Álvares já era um grandíssimo jogador no Manchester City, mas o que ele encaixou nesse Atlético de Madrid é um troço de maluco. Assim, o início da trajetória dele no Atlético foi complicado. Todo início é complicado porque exige uma certa adaptação, estilo de jogo. Eu lembro um pós-jogo da Champions que eu conversei com o Jimenez e ele falou justamente sobre isso, sobre o Julián vir de uma outra forma de pensar o futebol e ele precisar se adaptar a outra coisa. Precisar se adaptar a jogar muito mais no contra-ataque, muito mais lendo o espaço do que o futebol com a bola no pé. E, cara, ele conseguiu se adaptar bizarramente a esse Atlético de Madrid. E no minuto 65, num contra-ataque do Atlético, um maravilhoso passe do Marcos Llorente pro Julián Álvares atacar o espaço, vencer o seu marcador e finalizar muito bem e colocar o Atlético de Madrid na frente do placar. Depois disso, o Atlético de Bilbao acertou 3 bolas na trave. Tem uma jogada que eles acertam 2 bolas na trave na sequência, depois mais uma. Inclusive, o Atlético de Bilbao terminou o jogo com mais finalizações do que o Atlético de Madrid, mas não conseguiu ser efetivo, o que faz com que o gol do Julián Álvares tenha valido para o Atlético de Madrid dormir na liderança do Campeonato Espanhol. Como eu disse, o Julián Álvares se adaptou absurdamente ao estilo de jogo e às necessidades desse Atlético de Madrid do Simeone, e a efetividade dele com o Atlético é o que mais chama atenção. Na primeira finalização que ele teve no jogo hoje foi gol. Eu tava dando uma olhada, ele tem geralmente, em média de La Liga, uma finalização por jogo, em média de Champions também isso, uma finalização por jogo. Na Copa do Rei que ele tem um pouquinho mais, quase 1,5 finalização por jogo. Ele tem 40 jogos na temporada, então ele chutou 40 vezes no gol e ele marcou 21 gols. Ou seja, a cada 2 chutes, né, o Julián Álvares marca um gol com o Atlético de Madrid. Ele precisa de muito pouco para conseguir fazer gol com o Atlético. São 21 gols nessa temporada já do Julián Álvares, que está em números dos grandes artilheiros da era Simeone, e até se a gente voltar um pouquinho mais para trás. Tá em números de Forlán, tá em números de Falcão, tá em números de camisas 9 que ficaram muito marcados, né, nesse Atlético de Madrid. 21 gols na temporada, 10 em La Liga, e para mim tá sendo o principal diferencial desse Atlético de Madrid para um time que tá sendo muito competitivo, que tem um elenco muito completo, que o Simeone encontrou voltando pro 4-4-2, uma forma de deixar o time mais equilibrado e mais sólido. E mesmo às vezes não contando com um grande Griezmann, que para mim ainda é a grande lanterna que guia esse Atlético de Madrid, como foi o caso de hoje, não foi um bom jogo do Griezmann. Com o Julián tem essa efetividade de que tem uma bola e meia e ele vai chutar no gol. E se ele chutar 2, uma vai ser gol. Então um negócio muito bizarro assim, o que ele tá conseguindo fazer com esse Atlético de Madrid. Tem um dado que o Atlético tem ganhado muitos jogos por 1-0, acho que foram 8 já em La Liga. 4 desses jogos que o Atlético ganhou por 1-0 foram gols marcados pelo Julián Álvares. Ou seja, ele sozinho deu 12 pontos ao Atlético de Madrid. É ponto pra caramba e faz com que o time hoje seja... Talvez o Barça é o que mais encanta pela quantidade de gol no ataque. O Real Madrid é aquele time mais da imprevisibilidade de grandes coisas poderem acontecer. E viver muitos momentos de instabilidade, mas dentro dessa instabilidade tem esses rompantes. Mas para mim o Atlético de Madrid é o time mais sólido do futebol espanhol hoje, é o time que te inspira mais confiança, porque tu sabe exatamente o que o Atlético vai fazer, os rivais sabem, e é um time que consegue, mesmo todo mundo tendo no conhecimento desse Atlético de Madrid, ser muito competitivo, efetivo e conseguir os resultados.
o Real Madrid vai ter uma tarefa duríssima contra o Atlético de Madrid. Por quê? Porque o Simeone vai tentar sair vivo do Bernabéu na terça-feira. E o Real Madrid precisa conseguir um bom resultado no jogo de ida, porque o Atlético não perde no Metropolitano desde outubro do ano passado. É uma maluquice, o jogo de volta vai ser uma loucura. Mas enfim, sobre a Liga dos Campeões e sobre esse duelo, esse derby madrilenho europeu, que é um troço de louco, pra mim é o maior derby da história da Champions. Vamos falar muito na segunda pré-jogo, na terça pós-jogo, enfim. Essas 2 próximas semanas eu vou falar muito de Real Madrid e Atlético de Madrid, mas eu queria vir aqui falar pra vocês um pouquinho sobre esse grande jogo. Não foi um belíssimo, não foi um 4-4 maravilhoso, loucura total, como foi o jogo contra o Barça, mas o Atlético vai saindo desses dias complicados, desses adversários complicados, se reforçando. E chega num momento muito bom, animicamente e de entendimento do que tem que fazer para enfrentar o Real Madrid, que chega numa situação bem diferente para o jogo de terça-feira, ida das oitavas de final da Liga dos Campeões no Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid, o primeiro jogo. Quem chegou até aqui no vídeo e não está inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like, comentários, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.